Bem-vindo ao nosso 8º episódio do Cast Elevar, o podcast para elevar o seu negócio. Não é mesmo, doutor? Um oferecimento de PB Obra Seca e... Olha lá, ele sempre erra. Essa parte não tem jeito, ele sempre erra. Vai, de novo. Sem precisar cortar, hein? Corta. Não corta. Deixa cinza. Um oferecimento de PB Obra Seca e Elevatus Consultoria Aê! Empresarial. Não errei. Vai virar meme. Tentativa. Vai virar meme porque são os nomes das nossas empresas. Como é que ele tem capacidade de errar o nome da própria empresa? Explica pra gente. São muitas empresas, são muitos negócios. Então, assim, Mentiroso! todo dia a gente abre um negócio novo. Nós somos empreendedores serial. Não é por isso. Somente um pouquinho, mas é coisa pouca, né? Muita vermelho. Muito bem, vamos Que falar a gente vai sobre falar? o que hoje? Sobre mídias sociais. Mídias sociais. Posicionamento nas redes sociais, o que isso traz para negócios, o que isso traz de resultado para o seu negócio. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E nada melhor do que você, uma pessoa altamente engajada, para dar uma aula para a gente de como usar as redes sociais para gerar negócios. Muito bom. Não sou altamente engajada não, viu, gente? Meu engajamento, ele é proporcional ao meu tamanho, né? Mas o que eu posso dizer é que mudou totalmente a minha vida. Sem sombra de dúvida, compartilhar conteúdos técnicos na mídia social, não só pelo Instagram, mas pelo LinkedIn. A gente consegue captar bastante negócios, oportunidades pelo LinkedIn. Isso fez toda a diferença para a minha trajetória profissional e, com certeza, para o crescimento exponencial da minha empresa. Perfeito. E conta pra gente como que você começou a postar? Qual que era a sua estratégia? Qual que era a sua ideia? Qual que era a sua visão quando você começou a postar conteúdo nas redes sociais? Muito bom. Então, vamos contar a história. Eu não tinha um objetivo até então, de empreender, nem de divulgar nenhum trabalho, porque eu ainda era CLT. Quando eu comecei a compartilhar conteúdos na internet, eu ainda era CLT. E eu me vi frustrada. Eu queria crescer profissionalmente, eu queria ter novos desafios, mas na posição que eu estava naquela época, eu já tinha alcançado aí um cargo interessante dentro da indústria que eu trabalhava, porém eu não tinha mais possibilidades de crescimento profissional dentro daquela empresa. E aí veio uma oportunidade para trabalhar numa indústria maior, que eu teria possibilidade de crescimento, que eu teria possibilidade de viajar mais, que eu teria possibilidade de alçar voos maiores. Porém, viajar mais na nossa situação que nós tínhamos na época não era possível, porque você já viajava bastante, né? Nós temos 2 filhos. Como que os 2 vão viajar muito? E as crianças, né? Com quem ficam? Então, eu declinei essa oportunidade que veio, só que junto veio a frustração. Porque eu falei, ok, eu não vou aceitar essa vaga, embora queria muito, não vou aceitar, porque eu tenho 2 filhos, meu marido já viaja bastante, eu preciso ficar próxima deles. Só que aí começou essa frustração. E essa frustração eu resolvi começando a compartilhar conteúdos na internet. Mas aí você não vendia nada, né? Nada, só compartilhava conteúdo. Então, o que eu ia aprendendo, eu ia compartilhando. O que eu já sabia, eu ia compartilhando. O que era meu dia a dia, dentro de obra, dentro de indústria, dentro da experiência que eu tinha, eu comecei a compartilhar. E olha só que interessante, nessa época, eu era responsável pela área comercial de uma indústria de impermeabilizantes. Eu trouxe muitos negócios pela internet. Para essa empresa que você trabalhava? Para essa empresa que eu trabalhava. Uau. Exatamente. Principalmente pelo LinkedIn. Ok, eu queria que você, mas depois eu faça a pergunta e explicasse qual que é a diferença do LinkedIn para o Instagram, no que se refere à postagem de conteúdos. Então, você trouxe bastante negócios? Sim, trouxe bastante negócios concretos por conta de postagem, abri novos clientes, abri novas oportunidades, me fiz ser vista, levei a empresa que eu trabalhava para ser vista a nível nacional, porque é isso que as mídias sociais traz, né? Sim. Ela traz um engajamento, um alcance que se você ficar ali no 1 a 1, você não vai chegar. Então, publicações, por exemplo, no LinkedIn que eu faço, chega a 8, 10 mil pessoas de alcance. Isso Uau. é muita coisa, porque é um público muito selecionado, né? Um público muito direcionado. Então, isso fez toda a diferença já na época que eu atuava como responsável pela área comercial da empresa. Perfeito. Eu lembro que no LinkedIn você postava bastante artigos, né? Artigos, eu criei uma newsletter que era para trazer semanalmente notícias e informações técnicas do meu mundo da impermeabilização. Uhum. E isso traz credibilidade. Porque imagina, você fica
compartilhando um tema específico toda hora, com assuntos novos, com cases práticos de obra, você começa a se tornar referência naquela área. Perfeito. E qual que é a diferença do LinkedIn pro Instagram? Porque no Instagram eu vejo bastante gente postando vídeo, postando fotos, aqueles carrosséis que são aquelas fotos, uma ligada na outra, você que me ensinou isso. E no LinkedIn, você acha que postagem de vídeos, ter esse mesmo perfil de postagem do Instagram funciona? Pela sua experiência. Pela minha experiência, antigamente o LinkedIn ele bania quem postava vídeos. Então ele bania assim de não entregar. Ele preferia publicação estática, que era postagem, escrita, artigo. De uns tempos para cá, o LinkedIn está entregando mais vídeos, ao invés de só entregar publicação estática. Mas, basicamente, a diferença, tirando essa parte de conteúdo de vídeo para publicação estática, a diferença é a comunicação, como você se comunica dentro das duas plataformas. Então, no Instagram, a gente consegue fazer algo mais descontraído, mais rápido, mais conhecimento de casquinha, que a gente chama, né? Não dá para aprofundar muito, porque senão não tem engajamento. Conhecimento de casquinha? É conteúdo de casquinha, né? Que você não aprofunda, você coloca ali uma pincelada de um conhecimento para gerar ali a curiosidade, talvez a pessoa vai em busca de aprofundar aquele conhecimento. Isso no Instagram. Porque a pessoa tá ali rolando o feed, ela não quer ficar presa num vídeo só, ela quer rolar feed, ela quer ver o que eu tô fazendo, o que você tá fazendo, o que o José tá fazendo, ela tá ali passando o tempo dela. Então, se no meio do caminho se dá uma pílulazinha ali de conhecimento, ela vai achar interessante, mas ela... a maioria das publicações não tem um conhecimento muito aprofundado no Instagram, porque a pessoa não tá ali com esse intuito. Já no LinkedIn, acontece uma coisa muito interessante, que é quando eu comento uma publicação sua, por exemplo, você fez um comentário e eu faço uma publicação sua, o meu perfil também é alavancado. Então, eu comentar na publicação de outras pessoas, eu também sou vista. Isso acontece muito no LinkedIn. Então, por isso que as pessoas comentam tanto, por isso que a entrega ainda é melhor do que no Instagram. Esse é um ponto. Segundo ponto, ali é direcionado, as pessoas estão para fazer negócios. Elas estão procurando empresas, elas estão procurando profissionais e elas estão querendo ser vistas. Esse é o segundo ponto. E terceiro ponto, você pode colocar norma técnica na sua legenda, pode colocar conteúdo mais profundo, inclusive no LinkedIn, quanto mais profundo você coloca um conteúdo técnico, até mais engajamento que ele vai te trazer. Que legal, que legal. Uau, que aula, hein? E como é que você adquiriu todo esse conhecimento? Tentativa e erro. PDCA. PDCA, fazia lá as postagens, media, mudava, tentativa e erro. Tentativa e erro. E foi muito interessante que isso me trouxe aquele desafio que eu estava em busca. Então, eu estava frustrada profissionalmente, porém, não podia fazer grandes coisas até então. E com as publicações, eu comecei a receber mensagem, comecei a receber WhatsApp, convites. Então, aquilo já deu uma movimentada muito boa na minha carreira. E, claro, como eu falei, trouxe negócios para a empresa que eu trabalhava. Então, o resultado foi rápido para eles. Teve um cliente que me marcou bastante, que eu capturei ele pelo LinkedIn, através de publicações e mensagem e tal, que ele é de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E o ápice desse cliente foi um fornecimento que nós fizemos para uma estação de tratamento de água, que nós fornecemos material para 4.000 metros quadrados. Uau! Então, você pega um ticket médio de R$30 mais ou menos o quilo do material que eu comercializava e eu vendi algo em torno de 8 toneladas. Uau! Você proporciona isso nesse número desse pedido em específico do cliente que era de Mato Grosso do Sul, que eu capturei pelo LinkedIn. Quando que eu ia capturar esse negócio se não fosse assim? Uau, então tá aí uma lição para quem tá travado achando que mídias sociais é só para fazer, como que é? Dancinha. Não faço dancinha, não tem nada contra porque eu adoro dançar, mas não faço dancinha. Né? Boa. E falando em fazer dancinha, porque às vezes quando a gente tem perfis que a gente segue, eu pelo menos falando por mim mesmo, que se a pessoa ficar postando muito conteúdo específico, técnico, cara, você vai perdendo um pouco o interesse.
E esse negócio de engajamento, você estava explicando que a pessoa vai passando o feed ali, ela não quer perder muito tempo num conteúdo só. Então as pessoas acabam postando coisas rasas. Ou conteúdo um pouquinho menos aprofundado, como é o caso do LinkedIn. Mas se você só postar conteúdo técnico, eu quero promover minha empresa, isso engaja? Eu tenho minhas dúvidas. Então, peraí, vamos separar. Você quer promover a sua empresa. Tá, vamos falar de Instagram. E você quer promover o seu negócio, quer promover a sua empresa. Então, se você ficar colocando lá Elevatos Consultoria, me chame agora para marcar a sua reunião, para agende uma avaliação, consultoria mais especializada do Brasil. Se for só um conteúdo assim de venda, sem uma humanização, sem um storytelling, né, que a gente comenta bastante sobre isso. Depois você vai falar sobre storytelling. Claro que você me ensinou, você leu o livro e me ensinou e eu aplico. Então, se você traz aí um conteúdo que ele não é humanizado, que ele é um conteúdo só voltado para a empresa, dificilmente você vai conseguir ter o engajamento que você deseja e o retorno que você deseja. Vai ser muito comercial, isso não vai conectar com as pessoas. Então, o interessante é você humanizar as suas publicações. E o que é humanizar as publicações? Humanizar as publicações. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a Elevatos Consultoria. A Elevatos Consultoria é a sua empresa, onde você presta serviços de consultoria, você é conselheiro de algumas empresas, você monta plano de negócio, plano estratégico, dá treinamento de vendas. Você fornece uma série de serviços que podem alavancar o negócio de alguém. Se você fica só falando isso, não vai gerar conexão, não vai gerar engajamento, logo você não vai atingir o que você precisa. Agora, se ao invés de você ficar falando o que você faz, o que você fornece, você contar uma história. Então, você contar uma história no sentido de, olha, eu iniciei a minha consultoria com uma fábrica de tijolos, por exemplo, que inclusive é uma história real. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Não perca o final. E esse empresário, em 3 meses, ele aumentou o faturamento dele, aumentou o resultado dele, porque faturamento é ego, né? A gente sabe que ok você faturar muito, é importante, mas o que importa mesmo é o resultado que sobra para você. Então, tem empresas que faturam menos, mas tem uma margem fantástica, e tem empresas que faturam muito, quando vai ver nem tem margem. Perfeito. Mas, nesse caso, você aumentou o faturamento e aumentou a margem. E aí, você conta essa história. Você humaniza o seu trabalho. Você explica o que você fez de transformação na vida dessa pessoa, que, na verdade, CNPJ, você tem sempre uma pessoa atrás. Perfeito. Então, você, ao invés de contar, olha, eu faço consultoria, treinamento, tananã, você conta essa história do que aconteceu, a transformação que você trouxe na empresa que você prestou essa consultoria. Isso é humanização, isso é storytelling. Boa. Aí, o que acontece? Quem está ouvindo vai se identificar, vai falar, cara, ele disse que eu preciso? Vou atrás do Rodolfo. Com aquilo. Exatamente. Isso é humanização do seu negócio. Uau, que espetáculo. E no fim do dia, as pessoas se conectam com pessoas. Sim. É meio clichê isso, mas é verdade, isso. Né? É isso, exatamente isso. Porque se você pega uma empresa, aquela empresa que fica só ali macetando com aquelas fotos profissionais, com aquele conteúdo profissional, etc. Isso não engaja, né? Isso não gera uma conexão, porque a gente não tem um vínculo emocional com o CNPJ, né? Você tem um vínculo com alguém que te atende, com um problema que foi resolvido. É isso que você estava falando. Exato. Vamos colocar aqui 2 exemplos. A Nike e a Adidas. Não, perdão. A Nike e a Puma. Vamos colocar esses 2 exemplos. Bom exemplo. Se você entrar no perfil da Puma, até pouco tempo atrás, né? Não sei que época que você está vendo esse vídeo, mas vamos supor que você tenha entrado no perfil da Puma há pouco tempo atrás. O que você vê lá? Foto de tênis, foto de camisa. Você tem o produto como enfoque. E ali você vai acessar aquele perfil quando você quiser comprar alguma coisa, né? Você não vai ficar na sua mente todo dia navegando e querendo saber o que tem de novidade ali da Puma, porque é muito comercial. Agora, olha o perfil da Nike. Quando você analisa o perfil da Nike, geralmente o que eles fazem? Eles contam a história de superação de um atleta. Então, ele superou novos obstáculos, ele superou novos desafios, ele bateu a meta que ele tinha e, por acaso, ele está com o tênis da Nike. Por acaso, ele está com a camisa da Nike. Isso é o marketing do subconsciente. Isso é humanização. Isso é storytelling. Isso vende.
Isso faz toda a diferença, isso engaja. Então, a Nike é um CNPJ. Quem está comprando é um CPF, ou pode ser um CNPJ. Mas atrás são pessoas que têm mentalidade, que se conectam por alguma razão. Então, nós como empresários, como empreendedores e como profissionais que atuamos na área, a gente precisa se conectar com o nosso cliente. A gente precisa trazer essa emoção para ele, porque isso aumenta as vendas. Perfeito, perfeito. E você consegue tangibilizar hoje em dia, de todos os projetos que você fechou nesse último ano e meio que você abriu o seu negócio, o que foi proveniente de redes sociais e o que foi de captação ativa? Porque eu sei que tem um volume grande aí, né? 90%. Uau. 90%, sabe por quê? Porque não é só eu compartilhar alguma coisa e quem ver me contratar. Não é só isso. É eu compartilhar várias publicações sobre aquele assunto específico, que a minha área é impermeabilização, então eu compartilho várias formas diferentes para abordar a mesma temática. E isso fica na mente das pessoas, de outros engenheiros, de arquitetos, de empresas. E aí, quando eles recebem uma demanda, eles acabam lembrando de mim, porque eu estou ali toda hora publicando, e eles me indicam. Então, muitos projetos que eu fecho é por indicação de algum colega que está cansado de me ver nas mídias sociais. Então quer dizer que você tem essa captação indireta, digamos. Totalmente. Que não é seu público que está te assistindo todo dia, mas é um cara que, como você está tão presente na cabeça dele, e o que você faz, é que entra naquele negócio de mensagem, a mensagem que você passa é tão clara, o cara entende o que você faz e me indica para outro potencial cliente. Outro potencial cliente que nem me conhece, nem sabe meu nome, o que eu faço, mas recebeu a indicação. E aí eu consigo também, nesses casos, fechar negócio. Claro, tem o direto, né? Que eu vim do LinkedIn, eu vim do Instagram, preciso de uma consultoria, preciso de um projeto. Tem esses casos, mas o interessante é esse network virtual. Uau, espetáculo. E eu acompanhei todo o desenvolvimento desde quando você montou a empresa até hoje, que você fatura milhões. Mentira! Você tá muito mentiroso hoje, né, gente? Mais ou menos. Meu Deus! E... Corta não, deixa assim. E... Tudo começou com as redes sociais, né? Só que hoje você tem curso, você dá palestra, você, sei lá, a gente perdeu as contas. Lembro até hoje da primeira palestra que você deu. Um que foi frio aquela na tensão, barriga. Aquele frio. Um negócio de fazer merda. Exato, aquela ida ao banheiro umas 4, 5 vezes, sai tudo cagado. Mas isso tudo veio das redes sociais, né? Sim. Porque as pessoas começaram a te ver, você começou a gerar autoridade no assunto, porque primeiro as pessoas vê lá uma mulher bonita falando sobre o conteúdo. Legal. Coincidentemente, ela é minha esposa. E, legal, etc. Mas... É Photoshop, viu, gente? É Photoshop, não. E a mulher, ela tem que correr 10 vezes mais do que o homem para provar que ela realmente tem conteúdo, que ela, né, ou seja, é muito mais fácil para um homem gerar essa autoridade do que uma mulher. Né? Principalmente na engenharia, que é um ambiente completamente, assim, na sua maior parte masculino. Então você vai para as redes sociais, as pessoas começam a ver que o conteúdo que você posta, ele é um conteúdo válido, que ele é um bom conteúdo, que faz todo sentido. Então elas começam a te chamar para participar de evento. Então uma coisa vai desencadeando em outra, né? Sim. Então você começou a ser convidada para dar palestra, para dar curso, para participar. Hoje você dá aula em pós-graduação. Como que foi tudo isso? Porque isso tudo aconteceu numa velocidade muito curta, né? Muito Porque curta. faz o quê? Um ano e alguma coisa. Que eu compartilho conteúdo na internet? 2 anos. Não, mas que você montou... 2 anos. 2 anos. 2 anos. Que você começou desde quando você começou a postar conteúdo até Sim. agora. E aí, o que já aconteceu proveniente das redes sociais que ajuda você a trazer projeto para sua empresa? O que gerou? O que as redes sociais geraram para você? Interessante. Essa semana, nós tivemos uma reunião lá na empresa. E, para quem não sabe, o Rodolfo é um meu consultor. Conselheiro. Sou privilegiada, porque eu tenho esse suporte por parte dele full time, né? Às vezes a gente até briga por causa disso, porque é full time mesmo. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Mas eu sou realmente privilegiada, porque essa semana nós fizemos uma reunião com a equipe e o Rodolfo pontuou uma coisa que é muito interessante. Por quê?
Eu faço, como ele falou, eu faço live, faço palestras, ministro curso, ministro aula em pós-graduação, sou responsável pela área comercial da minha empresa, faço projeto ainda, faço relatório. Então, eu estou no operacional, eu ainda não saí do operacional e faço tudo isso. Está no processo de migração. Estou no processo e faço tudo isso. Isso é pesado, né? Isso é pesado. Só que imagina só, eu estou lá no escritório me preparando para uma live, enquanto o pessoal está ali correndo para entregar um projeto a tempo. Na cabeça deles, pode ficar, caramba, eu tô aqui preparando o projeto e a Priscila tá se preocupando com live, né? Pode gerar esse questionamento que é totalmente compreensivo. Sim. E aí, nessa reunião, você falou, pessoal, talvez para vocês não faça sentido a Priscila ficar fazendo live, ficar fazendo palestra, ficar dando aula em curso, em pós-graduação, mas tudo isso reverbera aqui dentro da empresa. Perfeito. E é exatamente isso. É exatamente isso. Todas essas ações que eu faço, que são feitas, elas reverberam para a empresa. Então, elas trazem projetos para dentro da casa. Então, tudo isso é importante. Sim. É pesado? É pesado. Quantas vezes essa semana eu cheguei em casa às 10 horas da noite? Quase todas. É um acúmulo de trabalho. Mas eu tenho que aproveitar essa fase. Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho oportunidade, convites. E tudo isso, como a gente falou, reverbera na empresa. Em dado momento, você vai me ajudar a sair da operação. A gente vai migrar isso, né? Operacionalizar a empresa, deixar ela rodando como se fosse uma franquia, com todos os procedimentos já estabelecidos, porque a gente vai ter aí um resultado final padronizado. Então, é isso que nós estamos buscando e é isso que você está implementando na minha empresa. E é fantástico para eu poder sair da operação e me dedicar ainda mais para essas captações. O principal objetivo só que tudo é seu tempo, né? Não tem como você contratar, o que eu sempre falo, não tem como chegar numa empresa pequena, que tem uma estrutura pequena e falar, olha, você precisa, para a sua empresa funcionar de forma sustentável, orgânica, consistente, você precisa contratar mais 10 pessoas e você precisa virar o CEO da empresa. Não, esse cara não é o CEO, ainda não tem condições, ele não tem como contratar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir estruturando de baixo para cima e tirando esse cara aos poucos do operacional até ele ficar concentrado no negócio, vendo o gráfico e indicadores. Mas é um processo natural. Outro negócio legal que você falou, que quando você explica para os seus colaboradores que tudo que você faz parte do processo de captação e geração de negócio para sua empresa, os cursos, as palestras, enfim, os eventos que você participa. Eu já falei isso para você algumas vezes. Eu tive um patrão, um chefe, que ele me falava um negócio que faz todo sentido e eu vou morrer falando isso. O seu colaborador, ele pode achar que ele entende tudo do seu negócio, ele falava. Ele pode achar que ele entende tudo. Ele pode até entender muita coisa, ele pode chegar a entender até 99% do seu negócio. Mas tem aquele 1% que só o dono do negócio sabe. Não adianta, o cara ele pode ser seu braço direito, ele pode estar ali com você todo dia, mas tem aquele 1% que ele não vai entender. E quando eu olho para o seu negócio e vejo você participando de tanta coisa, eu mesmo já me questionei, cara, mas a gente já conversou quantas vezes, no começo principalmente, que tudo bem, no começo tinha muitos convites e aí você aceitava tudo, hoje você é um pouco mais seletiva e o fato de você ser mais seletiva te traz mais assertividade nos negócios que você gera com todos esses eventos que participa. Mas, às vezes o colaborador não entende, fala, pô, ao invés de estar aqui dentro do escritório, tá no evento do CREA, tá no evento, tá dando um curso de pós-graduação. Mas quantos negócios não saem disso, né? A autoridade que você gera com esses eventos, a autoridade que você gera com essas publicações, né? Sim, e quando você comentou isso durante a nossa reunião, eu falei, caraca, meu, ele colocou em palavras o que eu nem sabia que pensava, mas que é exatamente isso. E eu nunca pensei em colocar dessa forma. E às vezes até me culpei, sabe? Uhum. Às vezes até me auto-justifiquei. Não, mas isso é importante. Mas eu nunca disse isso para a equipe. E o óbvio precisa ser dito. Totalmente. Então, quando você veio com esse argumento, eu falei, caramba, é isso, eu não preciso me sentir culpada, porque isso traz negócios para a empresa. Isso foi determinante para a gente chegar no patamar que a gente está, e a gente está só no começo. A empresa vai fazer 2 anos. Nem começou ainda, Nem começou verdade. ainda, exatamente. Então, eu tenho muito que expandir, muito que crescer, e tudo isso vai contribuir para esse caminho. E, como eu sempre falo, a equipe vai comigo, eu vou arrastar todo mundo comigo, eu não vou crescer sozinha. Isso é a minha
minha razão de ser dentro da empresa. Todos vão crescer comigo. Você faz isso genuinamente. Eu faço isso genuinamente. Eu valorizo todo mundo que está ali comigo, vivendo aquele sonho. Aquele sonho não é só meu. Só que quando você trouxe esse óbvio, que nem para mim estava tão claro, foi fantástico. Foi fantástico. E a consultoria, ela é boa por isso, né? A consultoria é o aconselhamento empresarial, né? Porque depois do processo de consultoria, fez lá o plano estratégico, plano de negócio, etc. Aí você terminou o trabalho, você entrega lá tudo para o cliente, implementou, tá tudo rodando. O cara ainda precisa de um suporte, né? Ele tem uma ideia, ele quer fazer investimento, ele quer mudar a estratégia do negócio. E com quem que ele fala? Se ele tem um sócio que é muito bom em negócios, ok, ele compartilha ele com ele. Se ele tem um mentor, alguém, se não, ele vai para um conselheiro. Então, a consultoria ela funciona muito legal nisso. E essa parte que você fala de valorizar o empresário, hoje eu tô inspirado em frases e coisas que eu vi no passado. Eu lembro, há muito tempo, eu li uma revista de negócios. Eu acompanho negócios já há muitos anos, desde antes de entrar nesse mundo. E o dono da EBX, um cara muito famoso das empresas X, ele falava, é um cara que acabou quebrando todas as empresas, o Eike Batista. Ele falava, o meu objetivo é que os meus executivos fiquem muito ricos. Exato. Então eu quero remunerar muito eles, eu quero bonificar, eu quero dar participação, eu dou participação acionária dos meus negócios. Alguém fala, mas por quê, cara? Porque quando eles estão ficando muito ricos, eu estou ficando mais rico ainda. Exato, tá todo mundo então, feliz. Exato, então quando você vai gerando riqueza, quando você vai gerando resultado e você distribui para os seus colaboradores, cara, você injeta uma energia, uma motivação. Exato. E o cara compra seu negócio, né? Como se ele fosse dono. Exato. Esse final de ano eu paguei 13º feliz. E eu falei isso pra eles. Que legal. Quando a Sabrina, que cuida do administrativo, veio me trazer todos os olerites. Um abraço pra Sabrina. Sabrina faz toda a diferença no negócio da Pri. E eu tô achando que a Sabrina vai me ligar pra engenharia, hein? Eu também tô achando. Porque ela manda e-mail, gente, como se fosse uma engenheira. E ela tá estudando biomedicina. Eu tô achando que vai ter uma transição de carreira aí. Será? Perfeito. Mas calma. Falou da Sabrina, tem que falar de todo mundo agora. Mandar um abraço pra todo mundo. Um abraço especial pra Sabrina, porque eu já falei da Esther também aqui em outro episódio, né? Mas um abraço especial pra Sabrina, porque você tem desenvolvido muito bem, Sabrina. Você está se tornando uma profissional incrível. Então, continue nesse caminho. Também um abraço pra minha parceira Esther, pro Matheus, que já saiu da categoria de estagiário. A gente vai promover ele pra oficial. Sério? Vai ser registrado. Mas, enfim... quando a Sabrina veio me trazer os olerites para pagar o 13º, ela falou, nossa, que bastante, né? Porque ela me trouxe vários, primeira parcela, segunda parcela e tal. Eu falei, mas você sabia que eu pago isso com prazer? De verdade. Eu pago legal. Com prazer. Porque eles realizam comigo os meus sonhos. E eles estão vivendo esse sonho também. Também é sonho deles. Teve um evento que nós fizemos no CREA, que a Esther falou assim pra mim, Priscila, acho que eu vou levar panfleto da obra seca. Eu falei, não, Esther, não precisa, a gente tem tanta coisa pra fazer lá, que não vai dar tempo da gente panfletar, né, sobre a nossa empresa. Ela levou. Mesmo eu falando pra ela, não precisa, ela levou. Então, isso é senso de propriedade. Perfeito. Isso é senso de dono. E isso é a cultura da empresa. E eu quero que isso se prolongue em toda a história da obra seca. Porque sozinha a gente não faz absolutamente nada. Então eu realmente divido as minhas conquistas, porque as conquistas, na verdade, nem são só minhas, né? É uma conquista de uma equipe. Então, eu concordo plenamente com essa frase, que eu quero que eles fiquem ricos, porque aí eu vou ficar ainda mais rica e vai estar todo mundo feliz. Perfeito, perfeito. A gente não faz nada sozinho, né? Não. Eu aproveitar que você falou dos seus colaboradores, eu e a Pri, nós temos uma diretora do lar, que é a Leia. A Leia que vai ter que assistir esse episódio para ver que a gente está agradecendo ela. É verdade. Porque você precisa valorizar seus colaboradores, você precisa reconhecer o que eles fazem. Sim. E retribuir eles de alguma forma. Sim. E a nossa diretora do lar, sem ela, a gente não conseguiria fazer nada. Absolutamente. Porque às vezes a gente está ocupado em reunião, a gente não consegue chegar em casa a tempo. Sim. Ela sempre está lá. Ela é parceira. Então, lá. Um beijo, Leia. Obrigada, viu, por todo o suporte que você dá pra gente, o amor que você dá para nossos filhos, isso é importantíssimo. Não nos abandone, tá bom? A gente te ama. Perfeito. Senso de propriedade. É legal que os assuntos eles vão conectando a outros, mas a gente já volta pro
pro ponto principal, que é, a gente está falando de mídias sociais. O que é senso de propriedade? Você falou disso quando você estava falando de valorização dos funcionários, funcionários, colaboradores, eu não sei qual que é a definição certa. A empresa não é minha. A empresa não é só minha. A empresa é de todos. Então, se a empresa cresce, todos crescem. E quando você consegue traduzir esse sentimento para todo mundo que faz parte da equipe, a empresa é de todo mundo. Então, não é aquele trabalho que... Esse é o meu objetivo, não é aquele trabalho que você vai de segunda a sexta-feira, não vê a hora para acabar o seu horário e fica falando mal do dono porque o dono é folgado, porque o dono tá lá, sei lá onde, enquanto eu tô aqui. Não é isso. A cultura que eu coloco na empresa é que todos nós estamos crescendo e faremos parte do bolo. É isso. Não é trabalhe para mim, me enriqueça e deixa eu arrancar o seu couro, deixa eu arrancar o seu sangue. Não é dessa forma que eu trabalho, mesmo porque eu sempre fui funcionária. Eu sempre estive do outro lado. Durante toda a minha vida, eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, sempre como funcionária. Então, agora, como eu estou na outra cadeira, eu sei muito bem quais são as dores. E eu quero valorizar quem estiver comigo, porque eu não quero perder a equipe, quero que eles cresçam comigo. Então, isso é senso de propriedade, né? Uau! Deu vontade de pedir ele em casamento agora. Aceito. Mas eu quero um anel novo, tá? Por favor. Por que eu fui falar isso? Perfeito. Então, senso de propriedade é quando o cara, ele compra dono. o seu negócio como se ele for... E ele dá o sangue, ele rala. Exato. Perfeito, ele é dono, porque ele sabe que ele tá crescendo junto. Ele é comprometido, né? Comprometido porque ele sabe que ele tá crescendo junto. Ele não tá enriquecendo alguém. Ele está crescendo e enriquecendo também. Perfeito. Ele dá o sangue. Comprometido e envolvido. Lembra? A gente discutiu sobre isso. Ovos com bacon. Verdade. Para quem não sabe, eu tenho um colega, um amigo que usa bastante esse comparativo sobre comprometido e envolvido, né? Que ele dá o exemplo dos ovos com bacon. Quem é comprometido e quem é envolvido? A galinha que botou o ovo ou o porco que teve que morrer pro bacon ficar lá no seu prato, né? Então a galinha botou o ovo e saiu andando. Então a galinha é envolvida. A vida dela continuou. E o bacon, né, o porco, teve que dar a vida para você ter aquela delicatesse lá no seu prato. Então, quando você traz o seu colaborador do envolvido para o comprometido e mostra para ele o valor que ele tem, né, mostra para ele que você reconhece o que ele faz, seu negócio ele dispara, ele decola, né? E às vezes o empresário, ele pode imaginar, caramba, para que eu vou dividir o meu lucro? Né? Porque a empresa é minha, quem fundou a empresa sou eu, quem tem a expertise sou eu. Só que quando você pensa assim, você acaba pensando pequeno. Por quê? Se você compartilha os seus resultados, né, os seus louros, a sua equipe vai querer ir além. Ela vai ter esse senso de propriedade. E tem uma regra que a gente adotou na nossa vida, que é aquela regra de crescer e contribuir. Ah, perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, a gente quer crescer, só que a gente também contribui para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente contribui para a sociedade. Essa regra é uma regra muito poderosa, porque se eu só cresço, eu sou egoísta. Eu não estou cuidando das pessoas que estão ao meu redor, não estou devolvendo parte do que eu estou ganhando, parte do que o universo está me dando, eu não estou devolvendo. Eu estou só pensando no meu umbigo. Se eu só contribuo, eu sou uma pessoa que não tem amor próprio. Eu não aceito receber, eu só dou. Também não é saudável. Eu tenho que crescer e tenho que contribuir. Porque assim eu não sou nem egoísta e nem uma pessoa que não tem amor próprio a ponto de aceitar aquela coisa boa. Então essa é a nossa regra, crescer e contribuir. E é interessante porque quando você contribui para o próximo, é uma ação que você está fazendo benéfica e ao mesmo tempo que ela também é uma ação egoísta. E eu vou explicar o porquê que ela é uma ação egoísta. A gente já falou bastante a respeito disso. Sim. Quando você contribui para o próximo, você se sente bem. Exato. Você fez isso hoje. Exato. No caminho daqui, a gente não precisa falar para quem, nem quanto, mas a caminho daqui você falou, fulano tá com esse problema. Vou fazer um depósito para ele e você fez. Então, parabéns por ter feito. Obrigado. Eu tenho muito orgulho de você por ter feito isso, porque é isso. É contribuir. E você se sente bem. É algo que te faz bem.
te libera aqueles hormônios de prazer, de saciedade, de bem-estar. Então, quando você contribui para o próximo, quando você valoriza seu colaborador, quando você reconhece o que ele fez de bom e faz com que ele cresça junto com você, isso te faz bem. Então, não é ruim você doar. Não, cara, crescer, faz bem para os outros contribuir. lados. Crescer, contribuir. Aí você vai ter uma resultante. Exato. Perfeito, perfeito. Fico até sem palavras. Vamos lá. Voltando sobre o nosso tema principal. Eu tenho que compartilhar com quem está assistindo agora que eu fico impressionado com a sua capacidade de improvisação, mas uma improvisação específica, uma improvisação, como é que eu poderia dizer? Uma improvisação direcionada. Porque o que acontece? Eu gravo alguns vídeos para a Priscila, para ela postar nas redes sociais. E eu fico impressionado porque, primeiro, você sempre pega um caso prático e você cria um storytelling a respeito desse caso prático. Porque a pessoa que está do outro lado assistindo, ela fala, cara, eu já passei por isso, bacana. E aí você ajuda alguém. Mas quando você fala para mim, você olha para um telhado e fala, nossa, aqui dá um vídeo legal. Pô, vou gravar a respeito disso. Eu falo, ok, o que você vai falar? Você liga a câmera. Só liga a câmera. Aí eu fico, cara, não vai sair nada daí. Eu sempre acho que não vai sair nada. Aí você grava uma vez, num tiro só. Tem gente que acha que você gasta 2 horas editando um vídeo. Você grava um vídeo de 50 segundos, edita em 30 segundos, você faz num tiro só, bota uma música, legenda, bum! Como que funciona a sua cabeça? Eu imagino que não é um vídeo. Eu imagino que eu estou explicando para uma pessoa aquilo. Então, eu imagino que acabou de chegar um engenheiro, um cliente, eu estou explicando para ele o que está acontecendo ali naquela obra. E aí tira toda aquela tensão de, caramba, eu estou gravando um vídeo. Não estou gravando um vídeo, eu estou explicando para uma pessoa. E aí tudo flui, porque você não está engessada, né? Você não está preocupada com o que fulano vai pensar, se eu vou errar. Não, as informações você já sabe. Você já sabe o que está acontecendo ali. Então, é só você colocar para fora, explicar o que está acontecendo, pensando que você está falando para uma pessoa, que aí pronto, flui. Perfeito. O que eu curto muito também no seu conteúdo, que cá pra nós, né? Impermeabilização, que é a área que você trabalha, é uma área chata pra cacete. Não fala assim! Corta. E você conseguiu trazer um conteúdo que as pessoas gostam de assistir de uma forma que todo mundo entende. A tia da limpeza ou o presidente dos Estados Unidos, se ele assistir seu vídeo, ele vai entender do que você está explicando. Você não fica falando difícil. E e um negócio que eu acho muito da hora, muito legal, é que é como se você realmente estivesse falando com alguém. Você não está lendo, você não está engessada, você não tem um script travado na sua cabeça. Não. Às vezes você gagueja, às vezes que é muito raro, você perde um pouco a linha do raciocínio, 1 segundo você corta ali, acabou. Mas é exatamente isso que acontece. Muitas vezes eu tô conversando com alguém e aí eu pergunto, o que aconteceu aqui com esse copo? E a pessoa, esse copo aconteceu foi o seguinte, ela começa a explicar com uma naturalidade muito boa, com uma clareza muito boa, com uma assertividade muito boa. Quando você fala, beleza, fala de novo e coloca uma câmera, pronto. Acabou. Ela se embanana. Eu passei por isso, hein? Não é? Perfeito. Mas você tá um avião também. Mas é isso. Virei um avião. Mas é isso que acontece. Naturalmente, quando você vai explicar, não sei que área que a pessoa que está nos ouvindo atua, mas quando ela está explicando alguma coisa para alguém de forma natural, ela explica com começo, meio e fim, de forma clara, objetiva. Ligou a câmera, trava tudo. Por que trava tudo? Porque ela está olhando para a câmera, imaginando que tem um monte de gente assistindo ela. Se ela conseguisse controlar o cérebro dela pensando, eu estou falando para uma pessoa só, a mesma coisa que ela estava falando antes de ligar a câmera, aí é um treinamento, né? Cada vez que a gente vai fazendo, a gente fica melhor. Então, a pessoa pode começar assim, imaginando que ela está falando para uma única pessoa. Perfeito. Eu passei por uma prova dessa com você. A Priscila, que é a Pri, meu amor, ela, acho que foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou de conteúdo, né? Você falou, eu falei, o ambiente aqui é legal. Foi no hotel? Foi no hotel. Foi bem divisor de águas lá, né? E aí eu lembro que a gente tava
A gente tava numa recepção de hotel, um hotel lindo, né? Nossa, lindo, um cenário. Um cenário, Um cenário. uma biblioteca atrás, etc. E aí eu lembro que você falou, vamos gravar. E tinha um monte de gente sentado ali. Na recepção. E pra mim esse dia foi uma virada de chave. Porque eu desliguei. Eu falei, cara, ok, acabou. A gente foi lá, gravou, o vídeo ficou um espetáculo. Ficou maravilhoso. E por que eu tô falando isso? Você usou uma frase, porque quando você tá falando pra alguém, você não tá preocupado com que... Vou usar exatamente a frase que você falou, o que fulano vai pensar, o que fulano vai falar. Ter essa consciência é um divisor de água pra pessoa. E tem um perfil de um cara que a gente segue que fala muito a respeito disso, né? Ele fala, cara... Você fica com medo, ele faz um vídeo gritando no shopping. Aí todo mundo olha pra ele assim... Dando uma cambalhota no meio do metrô. Aí todo mundo olha pra ele, aí ele continua andando, as pessoas continuam fazendo o que elas estão fazendo. Ele fala, vocês estão vendo? Vocês perceberam que na hora que eu gritei, todo mundo olhou pra mim, depois a vida deles continuou? E você fica preocupado com o que os outros vão pensar. Você fica preocupado com o que os outros vão achar daquilo que você tá fazendo, daquilo que você tá postando. Cara, desliga isso quando você entende... Foda-se! Quando você entende isso... Seu conteúdo fica melhor, seus stories ficam melhores. Porque você tá, coloca um pi aí, cagando pro que os outros estão pensando. É porque no fim das contas não muda a vida de ninguém. Pode ser que uma hora ou outra pegam um vídeo seu e tirem sarro de você ali no grupo deles, mas e daí? O que vai mudar na sua vida? O importante é, desde o início a gente tá contando o poder que as mídias sociais têm. Então, esse poder é muito maior do que você se preocupar com a opinião de alguém que vai te zoar ou que vai pegar um erro seu, porque quanto mais a gente se expõe, mais a chance a gente tem de falar alguma coisa de errado. Perfeito, eu É queria natural. chegar aí. É natural. A gente não se arrepende? Puxa, eu falei assim com você, né? Me desculpa. Não, a gente não se arrepende de falar as coisas? Às vezes a gente fala coisa errada, normal. Quanto mais eu me exponho, maior a chance de alguém observar alguma coisa que eu falei errada. Ou fora de contexto. Mas... a verdade é que é tão poderoso que isso pode fazer com a nossa vida profissional e empresarial, que isso é tão pequeno. Tem uma frase... Eu tô uma máquina de frases hoje. Tem uma frase que eu li outro dia. Essa daí tem que ir pro corte. Mais vale o fracasso de quem fez do que o sucesso de quem não fez. É exatamente isso. Verdade. Você vai lá, você se expõe. Vai ter alguma coisa que você vai falar que de repente você se equivocou, acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Sim. Todo mundo que faz, Todo mundo que faz. Só bate o carro quem dirige. Só bate o carro quem dirige, cara. Eu sempre escutei isso. É. Nossa, mas você bateu o carro. Bate de novo. De novo. Eu dirijo muito? Eu dirijo há 20 anos e nunca bati o carro. Há quanto tempo você tem carro? Há 10 anos. Quantos quilômetros tem seu carro? 3.000. O meu tem 100. Sim. Né? Então... mais vale o fracasso de quem faz do que o sucesso de quem não faz, que é aquele cara que vai ficar vendo, nossa, mas ali, tá vendo? Viu que merda que falou? E tem uma outra coisa também muito importante. Quem é que tá te criticando? Essa pessoa que tá te criticando, ela é maior que você? Ela está um degrau à frente do seu? Ela Anota essa, hein? Exatamente. Anota essa dica aí, ela cara. tem propriedade para te criticar? Ela tá fazendo algo maior do que você tá fazendo? Porque se ela não estiver fazendo algo maior do que você está fazendo, nem ouça o que ela tem para te dizer. Você tem que ouvir feedback de pessoa que já passou pela sua trajetória, que já está grande, maior do que você. Referência. Porque aí sim faz sentido o feedback dela. Agora, se for alguém que não faz nada, te criticar, é pura inveja. Perfeito. Você falou aí, você foi pontual, cirúrgica. Referências. A quem que a gente dá ouvido, né? Porque a gente teve uma conversa outro dia com uma colega sua a respeito de trabalho. Não sei exatamente, acho que ela estava empreendendo, estava montando alguma coisa. E ela estava... Aí já perdi a linha de raciocínio, vai ter que cortar. 44 minutos. Eita porra. Beleza, calma, vai partir daí. Eu vou começar em referências, tá? Tá bom. 1, 2, 3 e... Então, referências, né? Você foi cirúrgica quando você falou sobre referências, sobre as pessoas que criticam. A gente teve uma conversa com uma colega sua que estava querendo empreender, etc., até em outro estado, e ela falava bastante de uma referência negativa. Cara, a gente não tem que se inspirar por referências negativas, né? Exato. Quem está criticando o que você está fazendo é alguém que está muito acima, que você pode se referenciar, né? Exato. É um mentor, é um conselheiro ou é só um invejoso que está te criticando para te poupar, não, mas tirar o brilho, né? Uau. É isso. Que entrega, não?
Uau! Se você gostou desse episódio, você precisa escrever aqui, porque olha só, a gente tá entregando muito. A gente tá entregando muito e é de coração, de verdade. É um conteúdo que a gente vive. Ele falou algumas mentiras de faturar milhões, essas coisas, mas é brincadeira. De resto, é tudo que a gente vive. Então, se você gostou, não esquece de compartilhar, de seguir o canal, escreva aqui nos comentários e a gente se vê no próximo, né não, doutor? Eu tô... Até deitei aqui na cadeira. Tava escorregando. Eu tô maravilhado com esse conteúdo. Você tem muita propriedade para falar a respeito disso. Eu acho uma infelicidade, uma injustiça do Instagram que você não chegou no 1 milhão de seguidores ainda, mas tá a caminho. Louco! Porque você é um exemplo, eu sempre falo isso para todos os meus clientes, você é um exemplo muito claro do que é um PDCA. E eu lembro desde quando você começou nas redes sociais que você sempre testava muito. Coloquei peruca. Exato. Eu lembro que eu chegava assim e falava, sério. cara, você postou um negócio lá que eu não curti. Você fala, eu mudei. Eu fiz de propósito por conta Tô disso, testando. disso. Aí mudava a cor da legenda, mudava isso. Então, você cresceu bastante porque você vai lá, tem uma ideia na cabeça, bota em prática, vê o resultado que gera, vê os indicadores, aí você vai lá, ajusta, Sim. volta, posta de novo. Então, e é o que se faz em negócio. Exatamente o que se faz em negócio. Tem um temperinho também que a gente não comentou até antes da gente finalizar o episódio, que eu sou verdadeira. Perfeito. Então, assim, eu não vendo ilusões, eu não vendo mentiras. Quando eu falo isso é porque eu já tive uma crise de ansiedade, você vivenciou isso, justamente pelo fato de começar a empreender, sempre fui funcionária, então sempre tive meu salário ali certinho no dia, de repente aquela loucura de conta bombando, conta negativa, conta bombando, conta negativa, porque até você atingir o platô do seu faturamento, você pode passar por isso. Então eu desenvolvi ali uma crise de ansiedade, tratei, identifiquei e compartilhei. Falei, gente, tô passando por isso. E muita gente se identificou. E eu sou verdadeira, eu passo o meu dia a dia realista. Gente como a gente. Gente como a gente, erro, acerto, daí por diante. Isso também é importante, fica como dica. Não coloque um mundo perfeito, porque a vida perfeita não existe. Uau. É isso. É isso, minha gente. Bye, bye. Até o próximo episódio. Até o próximo.